Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal cheio de dicas. Eu me chamo Douglas e nós vamos continuar aqui a nossa aula de sistemas operacionais, gerenciamento de entrada e saída, beleza? Se você não acompanhou as demais aulas, é importante que você acompanhe, pois essa aula você vai precisar dos demais termos, das demais informações para compreender alguns detalhes, tá certo? Eu não vou voltar aos pontos anteriores, alguns detalhes sim, para a gente casar alguma ideia, mas não é o objetivo, tá bom? Então se você assistir essa aula e se perder em alguns termos, eu recomendo que você assista as outras aulas, tá bom? Tem uma playlist, eu vou deixar no cardzinho em algum dos cantos aqui da tela, tá certo? Para você poder acessar essa playlist, tá bom? E vamos que vamos aí para a nossa aula, beleza? Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, beleza? E no final deixa um comentário sobre a aula, tá certo? E antes de mais nada, no final desse vídeo, tá? Se você entrou aqui de cabeça, não quer assistir a aula, só faz um favor para mim, vai lá no final do vídeo, eu tenho um recadinho legal aí sobre o canal, tá bom? Não é venda de curso nem nada, é um negócio bacana, tá certo? Uma mudança que vai ter aí no canal. Se você está curioso, recomendo que você vá lá no final do vídeo, beleza? Então, vamos focar aqui para a nossa aula e eu já vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide aí e bora começar, tá certo? Nós vamos começar aqui, né, com o nossa introdução da quinta aula, tá bom? Gerenciamento de entrada e saída, rotina de entrada e saída, controladores DMA e drivers de dispositivos, beleza? Gerenciamento de entrada e saída, tá? Antes de mais nada, vamos entender o que é essa entrada e saída, porque só ler o que está aqui no slide vai ficar confuso. Um teclado, quando você digita, cada tecla envia uma informação que é através de um pulso, tá certo? Eletromagnético, tanto que um teclado tem uma placa, ele precisa de energia para criar essa comunicação, tá bom? Então, através de alguns pulsos, é enviado isso para o computador transforma isso em sinais digitais, converte isso em bits, depois em bytes, e cada letra é convertida no computador. É assim que a coisa funciona. E esse teclado, ele é um dispositivo de entrada, porque tudo que você digita entra no computador e já era. O mouse, quando você clica, o clique é um pulso que diz, pô, eu quero que tal função num programa, jogo, ou qualquer outra coisa, funcione comigo clicando nessa opção e precisa executar. Isso é uma informação de entrada. O microfone, esse pelo qual eu estou usando, é uma informação de entrada. Então, a minha voz, né, passa o som para o microfone, entra no computador e grava esse vídeo, por exemplo. Tá certo? Uma webcam, essa que vocês me assistem, é uma informação de entrada, tá bom? Porque ela capta o meu rosto, todos os movimentos e grava isso num arquivo. Então, o que está externo entra para dentro do computador. Então, isso, por exemplo, são exemplos de dispositivos de entrada. O que é um dispositivo de saída? O monitor. Porque o monitor, o que está dentro, ele mostra para quem está por fora do computador. É mais ou menos nesse sentido. Então, o monitor você visualiza o que está dentro do computador, como sistema operacional, como assistir esse vídeo que está agora na plataforma do YouTube, entre outras coisas. Tá certo? Outro exemplo é a impressora. O arquivo está dentro do computador, você faz a impressão, sai pela impressora. Esse arquivo, todo formatado que você fez no computador. Só que agora em meio físico, que é a folha sulfite. Então, o dispositivo de entrada e saída, entrada é o que está fora, entra para dentro do computador, e o que está dentro sai para fora do computador, é o de saída. É assim que funciona a coisa. E por que a gente tem que entender isso? Né? Porque o que é esse gerenciamento de entrada e saída, né? Aqui no slide ele diz enviar comandos para os dispositivos, tratar erros, atender interrupções, fornecer uma interface simples e fácil de usar entre os dispositivos e o resto do sistema. Legal. Se você quer essas informações, eu recomendo que você bata um print, anote, tá certo? Mas resumindo, o gerenciamento de entrada e saída, né, é um recurso que já vem do sistema operacional. Ele tem como objetivo fazer exatamente esse controle das informações que entram e que saem. E ele tem que tratar esses erros, ele tem que facilitar isso para o usuário, né, a forma de configuração para que a informação entre, para que a informação saia e assim por diante. Um exemplo simples. Hoje, atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo, teclados e mouses, por exemplo, conectados no notebook, existe uma função chamada Plug and Play. Conectou, ele já funciona. Porque o gerenciamento de entrada
manda, né, uma informação para o sistema operacional no setor de atualização. E ele baixa esse driver para que use o teclado e o mouse, que são compatíveis, sem precisar de um programa específico, o que antigamente necessitava de um programa, não tinha esses recursos, né? Por exemplo, a impressora, ela vem com seus drivers. Normalmente, o sistema operacional ele até reconhece algo bem genérico, mas só que você não executa todas as funções. Então, essa questão de gerenciamento de entrada e saída é uma parte do sistema operacional que trabalha esses recursos, tá certo? Para que as informações entrem, não corra erro, ou que seja tratado esses erros, essas falhas. Às vezes você conecta, por exemplo, um pendrive e ele informa, ó, esse dispositivo não pode ser reconhecido. Isso é uma falha, ele está tratando aquilo, te informando, né? E às vezes você tem que trocar o USB, às vezes não tem o drive da USB 3.0 em computadores mais antigos e assim por diante. Então ele tem que dar todo esse trabalho, tá? E o objetivo do gerenciador, né, de entrada e saída é facilitar para o usuário todo esse trabalho, né? Deixar os recursos de forma mais simples, né? Sem ter que pensar, pô, para eu conectar um fone eu preciso de um driver num site, baixar, para que eu consiga usar esse recurso de entrada, ou teclado, ou mouse, né, como era antigamente. Hoje é muito mais simples, você não tem que pensar muito para resolver esse tipo de problema. Então o gerenciamento de saída, de entrada e saída, ele vai tratar desde a parte de periféricos, né, essa questão de erros, que dificilmente acontece, né? Eu coloquei porque é uma definição, depois eu comento porque, onde eu busquei todas as informações do curso todo, tá certo? Então, tratar dispositivos, erros, instruções, fornecer uma interface simples, só que essa interface, você tem o gerenciamento de entrada e saída no sistema operacional, mas tudo é plug and play, é uma das áreas assim que a maioria são técnicos profissionais da área de tecnologia e suporte que usam. Pessoas assim do dia a dia não costumam acessar. E essa parte de gerenciamento, por exemplo, a parte de gerenciamento de dispositivo um dos setores de entrada e saída. Lá você, por exemplo, atualiza um drive de vídeo, né? Um drive da impressora, USB ou algo do tipo, tá certo? Então, essa é uma das áreas da parte de gerenciamento de entrada e saída. Como a coisa funciona, né? Nós temos aqui, por exemplo, jogos e programas de usuário, né? São camadas de aplicação, camadas de aplicativo. Interpretador de comandos e compiladores, são os programas do sistema operacional, né? Um Word, um Excel, por exemplo, um Shell, né? Interpretador de comandos e assim por diante. Tem a parte de gerenciamento de entrada e saída, essa fica no sistema operacional ainda, só que uma camada abaixo dessas, da parte de comandos, ela tem que ficar acima porque você precisa enviar comandos para esse gerenciador. Por exemplo, para quem usa o Linux, tem o comando mount, que é para conectar um pendrive, por exemplo, que é um dispositivo de entrada e de saída, porque tem... Na verdade, assim, é um dispositivo de armazenamento com funções de entrada e saída, melhor colocando. Mas, um exemplo para você montar um pendrive. Então você tem ali a parte de shell, você manda o comando e ele faz o reconhecimento às vezes de um pendrive, HD ou coisa do tipo, tá? Então, normalmente Linux, as pessoas usam o teclado e o teclado também é plug and play. Você não precisa de um software para jogar no shell e baixar um programa específico para teclado, né? Por exemplo. Mas eu só te passei isso para que você entenda, porque não é comum. Hoje em dia não é comum você jogar um comando ou baixar um driver para usar esse tipo de dispositivos. Comunicador, operador, processo. Como é que funciona isso, tá? Essa parte, né, de comunicação pode ser entre o gerenciamento de entrada e a memória, que é quando a troca de processos, né? Às vezes tem um programa em execução que já passou por todas as camadas de gerenciamento de entrada, por exemplo, ele está lá, precisa entrar em estado de pronto, então tem essa troca, né, de, como é que eu posso dizer, execução da parte do gerenciador de entrada e saída, mandando isso para a memória para que comece o processo de execução dele, indo para a lista de prontos, né, a ready list, e entrando em execução. Só que esse processo, isso depende do sistema operacional, da forma com que ele gerencia, é dividido em partes, tá certo? E, por exemplo, uma parte é executada, se ele precisa da outra, ele vai lá e busca, e o que ele não precisa, ele devolve e continua, e depois que é utilizado, ele descarta todo esse processo. Se você chegou a estudar a parte de gerenciamento de memória e gerenciamento de processo, você entende esse conceito.
Depois disso vem o escalonador de processo. Essa parte de escalonamento de processo, para a gente entender, você já deve ter estudado isso também, se você viu a parte de gerenciamento de processo de memória, tá ali entre a cache e o processador, tá certo? A CPU trabalhando essas trocas de processos aí, beleza? E aí vamos lá, classifica-se um dispositivo de entrada e saída, né? Tem os dispositivos de blocos e os dispositivos de caractere. Um dispositivo de bloco, o que pode ser um dispositivo de bloco? Um exemplo simples, CD e um DVD. É um exemplo de dispositivo de bloco, tá? Por quê? Porque ele tem um limite, né, de tamanho fixo, que é de 512 bytes a 32.768 bytes, tá bom? Ou a gente pode colocar 32 KB aqui, fica mais fácil. E o dispositivo de caractere, ele é um fluxo, simplesmente ele tem um fluxo, ele não considera qualquer estrutura de bloco, não tem tamanho nem nada, ele não é endereçável, tá certo? E ele pode ser escalonado, posicionado em qualquer tipo de operação de forma aleatória, tá bom? Que é chamado de Seek Operation. O que isso quer dizer? Isso entra muito na parte de programação. Se você acompanhou as outras aulas, novamente nós voltamos, o estudo do sistema operacional tende a ir para a área mais de programação, tá? Não tanto de hardware de forma específica, mas é importante você conhecer. E o que acontece? Qual que é a diferença, né? Uma coisa é você ter lá um programa ou diversos processos para executar, você colocar isso num dispositivo, posso dizer que físico e limitado, que é o dispositivo de bloco, diferente, por exemplo, de você ter essas informações paradas na memória, né, que já entra num conceito mais virtual, esperando, por exemplo, para ser executado. E isso é ilimitado, né? Se você volta lá, veja a parte de gerenciamento de memória, existe a forma, né, da pior, melhor, ou a primeira parte onde os processos são colocados e executados. Você foi lá na aula de memória, você sabe desse conceito, tá certo? Então, esses dispositivos, na verdade, são, vou dizer, processo ou quantidade de arquivos com informações para execução ou programas, de forma resumida, ficam em lugares ilimitados, que não você consegue expandir, consegue diminuir, consegue ter esse gerenciamento de tamanho, tá bom? Seria basicamente isso. 3 exemplos aqui de que não são gerenciamento de entrada e saída. O que eu te falei lá no começo já é o suficiente, mas para deixar bem claro, um relógio, né? Relógio do sistema operacional não é um dispositivo de entrada e saída, tá bom? Por mais que ele está te mostrando a informação, isso significa que aplicativos, jogos não são dispositivos de entrada e saída. Ah, mas eu estou jogando um jogo e ele sai de lá da nuvem e vem, não é um dispositivo de entrada e saída? Não, isso aí é uma interface, tá na área de interface de rede, tá? Isso aí é outra coisa. Vídeos na memória, seja secundária, primária, em execução, não é um dispositivo de entrada e saída, entrando no mesmo conceito que eu havia explicado agora há pouco. E sistema de arquivos tratam blocos de forma abstrata. O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, tem um CD, o sistema de arquivos ele não vai olhar aquele CD de forma física, não, é algo abstrato, é simplesmente mais um espaço com dados, tá? Então ele simplesmente aloca em bloco ou em caractere, isso depende de como é configurado, e é utilizado mais para a parte de desenvolvimento de software de entrada e saída. É uma coisa assim, de forma resumida, tá? Nós estudamos gerenciamento de arquivos, se não me engano é a aula passada, assista, nós voltamos a mais um conceito. E como é que acontece? Você põe lá um CD, né? Um exemplo. Ou um pendrive, mais fácil. Nos dias de hoje um pendrive. Ele não vai reconhecer aquilo como, pô, isso aqui é um pendrive, tem uns arquivos lá dentro, né? É diferente. Não, para ele é só um bloco ou um caractere, isso depende dos arquivos, das informações. Ele vai tratar da forma que ele achar que é viável para o sistema operacional. O gerenciador faz isso, entendeu? Então, tudo que você conectar na máquina, seja um CD, um DVD, um pendrive, até um Blu-ray mesmo, eu acho que nem tem, mano. Tem, eu acho que só para jogos, consoles de PlayStation, coisa do tipo, né? Tinha, eu não sei se fabricam ainda os consoles para Blu-ray, filmes, essas coisas, que antes disso era o DVD, mas esse tipo de mídia, né? O sistema de arquivos não considera como um gerenciamento de entrada e saída na hora que é feita a leitura e o processamento daqueles dados, quando em execução no sistema operacional, beleza? Nós temos aqui, como eu falei, os dispositivos que são considerados de entrada e saída, nós temos as taxas deles, né?
Cada um tem uma frequência de troca de informações, né? Isso não é exato, tá? Tem teclados com taxas maiores, mouses também, e assim por diante. Os equipamentos tendem a evoluir, tendem a ser mais rápido. A USB é um exemplo bem básico, essa velocidade é do 0.0, se não me falha a memória. Tem 2.0, 3.0, que gasta menos energia, trabalha muito mais, tem uma troca muito maior, tá certo? E isso tende a evoluir, beleza? Gerenciamento de entrada e saída. Agora eu não vou ler isso, vamos direto ao assunto para ficar mais fácil. Vou pegar até uma caneta aqui para facilitar para você. Nós temos aqui a memória principal, tá certo? Aqui você vai lá, joga um Oi, famoso Hello World, tá certo? E você tem lá seu programa de desenvolvimento, ele está aqui. Você quer que essa informação apareça no seu monitor. Como é que vai funcionar isso? O programa manda para a memória. Essa memória aguarda para colocar esse processo em execução. Só que para isso, ele vai entrar na rotina de entrada e saída. Após a execução, claro. Executou, entra nessa rotina. O que essa rotina faz? Pô, que driver que eu tenho que mandar? Ah, eu tenho que mandar um driver da placa de vídeo. Legal. Qual que é o driver? Deixa eu ver. Lembra lá em dispositivo do sistema Windows? Que tem lá a parte de rede, monitor, USB e assim por diante? É lá mesmo. Rotina de entrada e saída tá lá. Nós falamos disso no comecinho do vídeo. E tem lá os drivers. Você faz atualização, etc e tal. Mandou para esse driver vai fazer a tradução. E ele manda para essa placa controladora. E essa placa controladora faz o trabalho de mandar para o monitor. Tá certo? É assim que funciona o processo. Então aqui, de forma cascateada, vou dizer dessa forma, tem o processo, tá certo? A solicitação de entrada e saída a nível usuário, né? O usuário pedindo essa execução. Essa entrada e saída, independente do dispositivo, costuma ser o processador quando ele manda ou reconhece determinados drivers. Eu vou falar um pouquinho dessas diferenças para vocês vão entender. Nós vamos colocar aqui o processador verificando o driver, mandando para o controlador e o controlador manda por hardware, que pode ser, por exemplo, o monitor. E vamos imaginar agora um teclado. Tem um hardware, ele manda para o controlador, esse controlador pode ser o processador, e manda para uma rotina de interrupção. O que é essa rotina de interrupção? Aí é onde entra os processos. O processo que está em execução, se tem o seu, que tem prioridade, e quem estuda Linux sabe que existe os PIDs, e tem os números de cada PID, existe... na verdade, no gerenciamento de entrada e saída tem números cada um, e eles têm prioridade de execução, até mesmo dentro do sistema Linux. E aí o que acontece? Esses que têm prioridade, né? Por exemplo, teclado e mouse tem prioridade. A pessoa não ter prioridade, você precisar usar o sistema e não ter um teclado e mouse, isso é um problema. O gerenciamento tem que resolver esse tipo de coisa. Então, o Linux, por exemplo, que é mais fácil e, como eu falei nas outras aulas, é um sistema operacional que eu conheço, por já ter mexido várias vezes nele e estudado muito. O que acontece? Existem esses dispositivos que acabam sendo prioritários e o processador interrompe um processo em execução para colocar esse em execução, em prioridade, tá certo? É assim que funciona. Esse vai para o driver para fazer a tradução disso, que agora vem do controlador para o sistema operacional, tem que traduzir, tem que mudar essa linguagem, tá certo? Aí ele entra no dispositivo qualquer, e aí pode ser, esse dispositivo pode ser aqui o próprio processador, que depois de traduzido precisa devolver isso aí. Ele manda nesse nível de usuário, e aqui pode ser, por exemplo, o programa que está sendo desenvolvido, o jogo, o software independente, e aqui entra na parte de processo. Essa parte de processo é para sair em execução e às vezes te mostrar na tela algum tipo de informação, beleza? É assim que funciona. Percebeu que isso é complexo, por quê? Porque isso depende muito do que você quer executar. Seja um teclado ou um mouse, seja uma impressora que está mandando informação para saída, ou interna, por exemplo, uma multifuncional quando você está escaneando. O scanner ele é de entrada, mas a impressora ela é de saída, tá certo? Ah, e uma multifuncional? Ela é entrada e saída, então tem diferença, beleza? Então isso depende muito do dispositivo. Por exemplo, aqui um controlador. Se você tem uma placa de vídeo, a sua placa de vídeo é o controlador. Se você não tem e o vídeo vem do processador, o seu processador faz a função de controlador. Quando tem uma placa de vídeo integrada, normalmente tem uma Intel HD X número lá, que é um driver específico
dessa parte de vídeo que já vem integrado com o processador. E tem processador que não vem integrado com placa de vídeo. E você tem que comprar uma placa de vídeo off-board para fazer todo esse trabalho. Controladores, é importante a gente estudar. O que é o controlador, tá? É um dispositivo de entrada e saída, ele se conecta através de um controlador, um dispositivo de entrada e saída, né? Se conecta através de um controlador. E esse controlador, ele trabalha toda essa parte eletrônica, troca de comandos, interpretação e etc e tal, tá? Então o que ele vai fazer? Tudo que você manda, por exemplo, para a placa de vídeo, um jogo, um vídeo, ele sai do sistema operacional, tem que ser convertido para a linguagem desse controlador, e quem faz isso é o driver. Depois que o driver faz, processa tudo, ele manda, e o controlador precisa executar aquelas instruções traduzidas pelo driver, e com isso mostrar no monitor. Tá certo? Monitor, TV, independente, tá bom? Quando não existe o controlador, o sistema operacional, ele tem que reconhecer o dispositivo, ele tem que dar um jeito aí de resolver essa pendência de execução e te mostrar na tela. Então, um exemplo disso, por exemplo, é quando tem um exemplo disso, por exemplo, nossa, redundância, mas enfim, um exemplo claro disso é você ter um computador sem a placa de vídeo. O que o sistema operacional precisa fazer? Você tem um vídeo, você manda para a tela. Ele vai para o processador vai fazer o quê? Opa, isso é um vídeo, precisa ir para a tela. Ele manda para o driver, que está no dispositivo, na parte de gerenciamento de entrada e saída, na parte de dispositivos. Ele volta para o processador, porque agora foi traduzido. Esse processador manda de novo para o driver da placa de vídeo. A placa de vídeo, depois que o driver faz a tradução, mandou para a placa de vídeo, vai para o monitor. Então, de forma resumida, vídeo, processador. Processador manda para o driver. Depois de traduzido, esse driver manda para o processador. Depois ele manda para o controlador, que também está no processador. Está tudo lá, né? Porque a placa de vídeo é integrada. E aí vai para a tela. Então fica esse vai e volta de novo e manda de novo. Fica esse vai e vem porque não tem uma placa de vídeo, tá certo? Quando tem a placa de vídeo, o trabalho é diferente. Você faz a execução do programa, manda ele, por exemplo, vai para a memória porque vai a execução, mas eu vou pular a parte da memória porque a gente já estudou isso. Mandou, ele vai para o processador que vai fazer todo o trabalho, manda para o driver traduz, manda para o controlador direto da placa de vídeo. E a placa de vídeo manda para o monitor. Por isso que muita gente fala, pô, o computador com a placa de vídeo tem um desempenho maior. Lógico, porque você economiza processador e divide esse trabalho de vídeo com uma placa off-board, que no caso é a placa de vídeo. Você alivia para o processador. É nesse sentido. Por isso é importante ter uma máquina com o dispositivo off-board, é até melhor, né? Porque cada recurso trabalha de forma separada. Isso funciona para diversos tipos de controladores, tá? Por exemplo, aqui, placa de vídeo, disco e impressora. Esse disco e impressora pode ser placa USB, tá? Impressora, por exemplo, é conectada USB, etc e tal, pode ser uma, tá certo? Placa de disco, eu vou dizer, é que normalmente a gente pega um HD e já conecta direto, mas existe hub que você conecta vários SSDs e conecta, por exemplo, no próprio computador. E ele já faz essa tradução automática. Placa de rede, Wi-Fi. O hub USB também tem, né? Para PCI Express, na verdade é só PCI, né? Você conecta e já era. PCI Express é para vídeo. Enfim, então esses são os controladores. Quando você não tem, tá tudo na placa-mãe e quem faz todo esse trabalho é a CPU, que trabalha mais, consome mais. Já com as placas controladoras você alivia todo esse trabalho. Só que existe esse recurso chamado DMA. O que é esse recurso DMA, tá? Eu vou ler para você essa parte, eu quero que você entenda. Depois eu vou te explicar o que é essa DMA de forma simples, tá? Os dados que entram no sistema através do dispositivo de entrada devem ser armazenados em uma área na memória. Nós estudamos isso em memória. Seja ela variável ou um buffer de dados independente. O controlador ele lê esses dados dos dispositivos. Eu já passei para essa parte aqui, tá? Deu esses dados positivos e armazena em um buffer dentro do próprio controlador. Tá lá. O que é um buffer, tá? É um espaço físico para que aqueles arquivos fiquem lá paradinho, guardadinho, até ser executado. O controlador gera uma interrupção. Ó, tem um cara aqui que precisa ser executado. Para aí. Para usar o sistema operacional que esses dados estão disponíveis. O sistema operacional é acionado. Ele lê esses dados do buffer, do controlador, coloca-os em um buffer na memória principal, que é um espaço também, e aguarda para ser executado.
Desse modo, na terceira etapa, o sistema operacional utiliza a CPU para fazer a transferência de dados do controlador para a memória, sendo que a CPU poderia estar executando um outro processo se o próprio controlador se encarregasse de colocar os dados na memória. Lembra que a gente falou em alguns slides aqui sobre aquele processo? Você executa, aí vem para a memória, da memória vai para o processador, ele vê se manda para o drive, porque aí tem a parte de processo, que tem que ver se para um, manda outro, ele fica nessa troca-troca de processo. Aí daqui ele manda para o drive que traduz, e o drive que traduziu manda para a placa controladora e manda para a TV. Quando volta, tende a voltar para o processador, depois para a memória e assim por diante. Está passando pelo processador 2 vezes. Pode passar uma ou nenhuma, dependendo do caso, indo da memória direto para o controlador. E para isso serve a DMA. A maioria dos controladores, né, já conseguem fazer o que é chamado DMA, acesso direto à memória. Então você manda a execução de um processo que não vai para o processador, mas ele vai da memória direto para o controlador e do controlador manda direto para a memória, já pedindo para o processador, além de ficar esse vai e vem, manda direto, já tem ali na memória principal pronto para ser finalizado ou bloqueado, o processador só executa de forma rápida aquilo que está na lista de execução, na lista de processo e acabou. Sem ter que ficar nesse vai e vem. Manda para um, depois devolve, depois tem que mandar de novo e assim por diante. Que no caso tem um processo da CPU, ele manda para a memória, que depois tem que fazer a leitura no drive, ou se já foi traduzido, ainda tem isso, para mandar para o controlador, não tem necessidade de ficar esse vai e vem. Se o controlador pode mandar direto para a memória sem passar pelo processador, a execução pode ocorrer de forma separada e você aliviar o sistema, que volta àquilo que a gente conversou. Tudo que você tem, ou se você tem um computador com uma placa de vídeo separada do processador, né, você tem um computador totalmente off-board, você tem um consumo de energia maior, mas você tem um alto desempenho. Por que o consumo de energia é maior? Porque tem mais dispositivos, cada um tem a sua tensão, tem sua corrente de consumo, logo você vai gastar um pouco mais de energia, você precisa de uma fonte potente, por exemplo. Só que o desempenho vai ser muito maior, porque cada um tem seu controlador e se cada um tem uma DMA, basta eles se dedicarem à memória, que só está armazenando de forma volátil, fazendo a troca desses processos. O que é muito mais ágil, muito mais simples. Além de forçar o processador 2 vezes, nesse vai de execução e volta de execução pronta para que entre na lista de execução e saia da lista de execução de processo. Beleza? Driver de dispositivo ou devices driver, comumente chamado, tá? Driver, apenas isso. O que é o driver? É um software, você faz a instalação, ele faz a tradução. O que é essa tradução, tá? Vou dar um exemplo da impressora. Cada impressora tem lá o seu sistema embarcado com uma inteligência lá dentro, que é a programação. Essa programação pode ser qualquer uma. Porém, essa programação não fala diretamente com o sistema operacional. Alguém tem que traduzir. Vou dar um exemplo. Você é brasileiro, quer falar com americano, se você não sabe falar inglês, alguém vai ter que traduzir isso para você. Tá certo? Então, o driver serve para isso, para ser o tradutor, tá? E não apenas o tradutor, ele vai mostrar os demais recursos, etc. Mas, de forma básica, ele traduz isso. Como? Vou te explicar já. Tem impressora, não vou falar uma marca, pensa em uma marca, ela tem lá sua programação. Essa programação é diferente de todas as outras impressoras. Seja da marca H, seja da marca E, seja da marca C, você interprete da forma que quiser, elas são diferentes. Alguém tem que traduzir isso aí para o sistema operacional entender. Certo? Porque ele só fala inglês, ele não fala a linguagem dessas impressoras aí. O driver serve para isso. Quando o sistema operacional, ele precisa, é aquele cara que, eu escuto, mas eu sei ouvir bem e tal, mas eu não consigo falar. Ou não consigo escrever, ou não consigo ler na linguagem da impressora, né? Ele consegue um, não consegue outro. É aquele momento em que o sistema operacional tem aquele driver genérico que ele diz, eu não entendo tudo que tem na impressora, mas eu consigo mandar uma folhinha para sair a impressão mais ou menos. Aí ele manda aquele drive genérico, né? Então é assim que funciona. Quando você tem o drive específico, não. Ele traduz todos os recursos da impressora para o sistema operacional, porque ele é um tradutor. E aí você consegue verificar esses recursos do sistema operacional, como scanner, duplex, trocar a resolução de impressão, economia de tinta, preto e branco e assim por diante.
que são recursos da impressora, você consegue gerenciar isso direto no drive específico referente àquela impressora, dentro daquele fabricante, tá certo? Então é assim que funciona. Para isso que serve o driver, tá? Ele também serve para corrigir erros, te informar de erros, de alertas, falta de algum tipo de insumo, né? A impressora, por exemplo, o cartucho acabou, algo do tipo, e assim por diante. Pode ser um HD, espaço cheio, ou falha na hora de mandar um dispositivo do computador para o HD. Mouse não está funcionando, às vezes dá um bug, você tem que tirar do USB e conectar de novo, para ele voltar a reconhecer, né? E aparece ali no canto do Windows que o mouse não é possível reconhecer o mouse, assim por diante. Isso é responsabilidade do driver fazer toda essa comunicação e te informar disso, tá certo? Então o driver é que faz isso. Para a gente entender melhor, né, como funciona, imagina isso, tá? Você tem lá um texto, um arquivo de texto, por exemplo, o Word, e manda o documento para ser impresso em negrito, itálico, com parágrafo X, Y, do jeito que você quiser. Cada impressora tem o seu conjunto específico de comandos, né? A sua forma de comunicar, que é diferente de impressora para impressora. E esses comandos, por exemplo, vou dar um exemplo, o comando ABCD, em uma sai o itálico ou negrito, a outra, né, tem o Z, Y, W, X e sai também o itálico negrito, só que são linguagens diferentes, né? Mesmo que o processador de texto, né, que é o processador de forma específica, conheça esses comandos, e ele pode conhecer isso através dos drivers genéricos, né? Toda vez que uma impressora é lançada, né, o processador ele não, às vezes não consegue identificar que linguagem é essa, comunicação é essa, às vezes pelo genérico. Então você precisa, por exemplo, do driver específico. Vou dar um exemplo. Tem impressoras mais antigas que ainda funcionam nos dias atuais. E os drivers, por exemplo, você conecta, o Windows parece que reconheceu e você manda a impressão, não vai. Reconhecer não quer dizer que vai se comunicar perfeitamente. Mas aí você vai lá, pega o driver de um sistema operacional antigo, instala em cima do novo e funciona. Por quê? Porque ele conseguiu traduzir, identificar que dispositivo é esse e entender essa linguagem de troca. Isso é comum acontecer, tá? E para resolver esse problema, né? Continuando o texto. O processador de texto não envia os comandos diretamente para a impressora, ele envia para um comando abstrato, né? Por exemplo, o driver da impressora. Quando o sistema operacional, né, o processador em si não consegue identificar diretamente, ele precisa mandar para alguém e pode ser um driver de impressora, seja ele genérico ou não, tá? Esse driver de impressora faz a conversão dos comandos, como eu falei, e passa para o controlador da impressora, tá certo? Esse controlador da impressora faz a impressão. Toda vez que uma impressora ela é fabricada, tem que ter um driver específico para ela, porque cada impressora tem seus recursos, tem suas formas. Eu não sei, não consigo te dar certeza se, por exemplo, a empresa C fabrica nas demais, ela tem um modelo C1020. Eu não sei se quando vier o 1030 ou 2010, 2020 e assim por diante, elas vão usar a mesma base de programação com um adicional ali ou aqui, ou se elas vão converter toda a programação dela. Mas eu sei que, por exemplo, a H3030 é diferente a programação da C1020 é diferente, cada uma tem seu driver. Agora, conforme elas vão atualizando, eu não sei te dar certeza se atualiza essa programação dos drivers também. Essa conversa do controlador. Possivelmente sim, porque muda o chip, muda o DAI que está sendo programado, instalado, conectado ali. Então eu acredito que algumas coisas mudem, né? A ponto de uma não conversarem com a outra. Mas tem de uma série, por exemplo, série C, tem a impressora C, série C10XX, aí tem a 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. E cada uma vai melhorando com mais recursos. Tende a ter a mesma programação, cada uma tem o adicional com os recursos melhores e maiores, né? Então basta um driver que ele já faz todo o reconhecimento. Ou, às vezes quando você faz a instalação do certificado digital, ele te pergunta qual modelo de impressora? Já para te dar todos esses recursos da determinada impressora, da impressora específica. Então é comum. E esses drivers têm que atender, por exemplo, essas requisições quando um arquivo, por exemplo, está ocioso. Você manda para impressão,
tem uma lista. Essa lista diz o seguinte, pô, a impressora está ociosa. Então vai direto, já sai a execução, que é essa aí a folha pronta. Se não está ociosa a impressora, essa impressão ela fica lá parada, esperando a de cima ser executada, para aí sim, a vez dela, sai a impressora, sai a impressão na impressora, a folha impressa na impressora. Isso é comum, muitos já conhecem, na hora que você vai imprimir, às vezes dá um erro, ou tá lá executando e não executa, não funciona, né? E você tem que cancelar tudo, tentar de novo, às vezes trava. Cabe ao gerenciador de arquivos e ao driver fazer a gestão desse processo. Às vezes te mostra, né, dano na falha de comunicação na USB, às vezes tem um papel atolado e por isso não está imprimindo. Há diversas informações que o driver trabalha em conjunto com todos os demais requisitos e o gerenciamento de entrada e saída, que também está no meio disso, porque se a impressora é conectada no computador, tem que ter esse gerenciamento, essa troca de informações, tá certo? O driver especificamente trabalha para te enviar essa notificação, para facilitar toda essa execução, né? Para que você consiga utilizar os seus dispositivos de entrada e saída de forma perfeita, beleza? Então é assim que funciona esse processo de gerenciamento de entrada e saída, funcionamento de driver, DMA e assim por diante, beleza? Gente, essa é a aula de hoje, tá? Finalizando aqui o conteúdo dos sistemas operacionais. Se você teve alguma dúvida, ficou confuso alguma coisa, deixa aqui nos comentários, eu respondo. Eu faço um outro vídeo tirando dúvidas, não tem problema. O importante é você não sair com a dúvida, tá certo? Antes de mais nada, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu falei que no final do vídeo eu dei um recadinho, um negócio legal aí, tá? O canal vai mudar o nome, nós vamos vir com um nome diferente, um projeto diferente, tá? Vai levar alguns dias, eu estou finalizando esse projeto, criando uma vinheta legal, básica aí, para não perder tanto tempo, um negócio bacana, tá bom? Você que assistiu até aqui, quer um conteúdo voltado à tecnologia de forma bem ampla, tá? Nós vamos falar de muita coisa, vai sair um vídeo explicando como vai ser o canal, né? Tem todo um trabalhinho por trás, todo equipamento, uma estrutura sendo montada aqui de forma básica, claro, não vai ser um show, um espetáculo, mas de forma organizada, para que a coisa funcione de forma adequada, né? Dentro dos parâmetros do canal, da plataforma e também de qualidade, né? Quem está aqui no YouTube, quem quer assistir um vídeo, quer assistir com qualidade, né? Então a gente está trabalhando para tornar isso possível, tá? O que eu te peço? Se inscreva, por favor, para que você acompanhe esse projeto, acompanhe essas informações, seja um dos primeiros, que a gente acredita, assim, que isso pode expandir, pode crescer e galgar patamares, assim, maiores, né? Então, assistir esse vídeo, se inscreva, ative o sininho, aguarda só um pouco, que esse projeto vai ter andamento, tá bom? Nós vamos continuar com as aulas, tá? Vamos continuar, só que vai ser de forma diferente agora. Eu costumo postar uma aula por dia, não vai ser feito assim. Eu vou gravar todas, já vou postar tudo no mesmo dia. Sempre a aula vai ser assim. Quando eu postar uma quantidade de aulas desse nível, né, possivelmente o canal vai ficar sem vídeos aí. É um período aí que a gente vai aumentar o nosso portfólio de vídeos para estar mandando mais informações, verificando, pesquisando, né? Eu e mais uma pessoa que está trabalhando para tornar isso possível. Então, muita correria, muito suor, muita energia para a gente tornar possível melhorar aí cada vez mais o nosso conteúdo, beleza? Novamente, obrigado por você ter assistido. Se inscreva, ative o sininho, dúvidas, comentário. E é isso aí, a gente se vê nesse novo projeto, nessa nova história que a gente está construindo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e nosso próximo novo nome no canal. Até mais, obrigado.